Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Muito boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar. Hoje, dia 6 de julho de 2025, estamos reunidos mais uma vez para nos aproximarmos do pensamento de Jesus, acolhermos as inspirações amorosas que Ele derrama sobre nós nesta noite de domingo em que nos reunimos, para que a sua luz, a sua orientação se torne mais clara, mais poderosa em nosso coração, a ponto de guiar a nossa vida, de abrir os caminhos corretos que a nossa consciência precisa percorrer aqui para cumprir o propósito de nossa alma. Que todos estejam amparados dessa noite, consolados e conectados com Jesus. Hoje, amigos, foi o dia de nosso chá beneficente do Centro Espírita Bezerra de Menezes, do ano de 2025. Estamos, em razão de todas as tarefas que exigem esse evento, gravando esse evangelho antecipadamente, para estarmos juntos nesse horário. Estarei assistindo com vocês e, desde já, agradeço a todos que nos ajudaram pelo evento, que certamente será de grande sucesso, nos dando muita sustentação para as tarefas aqui da casa ao longo de todo o ano, e sempre com muita gratidão a todos os corações que nos auxiliam. Esses eventos são muito trabalhosos e eles só podem ser realizados com o auxílio de muitas mãos. E de fato foi isso que vivemos mais uma vez nesse ano, muitos corações que nos ajudaram dentro das suas possibilidades, nos ajudaram porque o que um não pode fazer o outro faz, e assim se completa a obra que se realizou com muito sucesso. Então agradecemos a todos pela ajuda e não poderei cumprimentá-los pessoalmente, cumprimentando então a todos com um abraço carinhoso e com uma gratidão, desejando que estejam em paz, que estejam bem nessa noite. Vamos fazer a oração para nos conectarmos com os espíritos amigos que vão nos orientar à reflexão, em nome de Jesus, pedindo a vocês que façam as suas orações particulares, os seus pedidos. No momento em que fizermos aqui a oração, façam vocês no coração, peçam, agradeçam, se conectem ao seu modo com a sua necessidade pessoal nesse momento. Isso é um ato, meus amigos, de vontade, é um ato de presença, de dignidade criadora como filhos de Deus que nós temos. Nós temos que sair daquela posição de servilismo, de achar que a nossa vontade não precisa ser manifestada, que é feio manifestar a vontade, porque os outros já vão saber o que é o melhor, Deus sabe o que é melhor, os espíritos amigos sabem o que é melhor, mas não é essa a harmonia da lei. De fato, eles sabem o que é melhor, mas você precisa também manifestar. E se você não manifestar nada no seu coração, não será nem melhor nem pior, será neutro, será sem presença, né? sem relevância. Então isso não basta para Jesus, é necessário que a gente assuma o equilíbrio entre a vontade, a assertividade e a humildade. Aquele ponto de apoio em que a gente não fere ninguém, mas que a gente marca a nossa presença na criação de Deus, porque somos filhos co-criadores e estamos em processo evolutivo, é necessário aprender a manifestar a vontade com equilíbrio. Quando o fazemos por meio da oração, para além de receber do alto uma dádiva, você produz uma linha de tempo diferente, uma onda criadora diferente na sua vida, de forma que a sua energia atraia as necessidades que você tem de evolução, de aprendizado e de sustentação naquela encarnação, no ponto em que você está da jornada da vida. Então façam seus pedidos sem medo de achar que está incomodando, que não é isso. A fonte criadora é infinita, o seu poder é extraordinariamente grande, o amor é incondicional. Você precisa se ligar a isso e manifestar a sua vontade nesse sentido, ok? Então façam as suas manifestações interiores no coração, junto aqui da nossa oração. Colocando sempre a água para ser fluidificada, né? Que ajuda muito a esse transporte de energias do plano sutil para o plano denso, para que a gente possa também ser ajudado dessa maneira. Vamos fazer a nossa oração. Hoje a reflexão será uma mensagem de Emmanuel intitulada Na Senda Renovadora, que vai seguir com a reflexão do versículo das últimas 2 semanas,
não vim destruir a lei, mas vim dar-lhe cumprimento. Ok? Vamos fazer a oração então? Então vamos elevar o nosso pensamento, buscando a presença do Mestre Jesus, nesse momento em que os nossos corações se reúnem, formando uma força coletiva. Vamos buscar o nosso Mestre. Divino amigo, abençoa os nossos corações nesse momento. Que possamos nos conectar com as tuas forças sublimes de amor, que nos dão a plena segurança, a plena certeza de que tudo está certo, de que a harmonia da vida permanece imperturbável e de que a tarefa de construção de nossa paz está diante de nós e pode ser realizada por nós, com os melhores resultados. A certeza de que temos a força necessária para harmonizar a nossa vida, trazendo paz, trazendo esperança, trazendo consolação, trazendo alinhamento com o propósito de nossa alma. Pedimos, Senhor, que permita a presença, tão próxima quanto possível, das entidades amigas que nos orientarão à reflexão, que venham aos nossos lares nos trazer as energias do plano maior da vida, estabelecendo ali campos de proteção, limpando miasmas e vibrações deletérias, e trazendo a vitalidade, a fé, a força para cada membro de nossa família, para que o nosso lar seja de fato um templo, em que a paz seja encontrada, em que o amor seja cultivado, em que a Tua presença seja lembrada. Agradecemos, Senhor, a Tua proteção permanente, pedindo que derrame da Tua força e da Tua assistência em todos nós e todos aqueles que pediram orações em suas necessidades pessoais, que as forças da providência divina se movimentem junto da força própria de cada um para trazer aquilo que buscam, aquilo que necessitam, aquilo que fará bem, aquilo que levará à evolução. Conceda-nos da Tua paz, seja conosco, que assim seja. Ok, meus amigos, então vou colocar na tela para vocês acompanharem a leitura. Mensagem de Emmanuel intitulada Na Senda Renovadora. Senda significa caminho, né? O caminho renovador. Segue Emmanuel comentando a fala de Jesus: não vim destruir a lei, mas vim dar-lhe cumprimento, dizendo assim: disse o Cristo, eu não vim destruir a lei. Também nós outros, os amigos desencarnados, não nos encontramos entre os homens para guerrear-lhes a fé. Muita gente aceita a luz da nova revelação, conservando-a no vinagre da intemperança, como se verdade fosse um raio fulminativo para a ruína do mundo. E usando a lente escura do pessimismo, desfaz-se cada hora entre a queixa e o azedume, identificando em toda parte males e nuvens, feridas e deserções. Hoje,
O cristianismo redivivo é sol na alma, auxiliando-nos a ver e a servir. Entre nós, o princípio religioso não se confina à profissão de fé, vazada na confissão labial pura e simples. Além da palavra que exprime o pensamento, será igualmente a ação que reflete a vida. É por isso que toda a nossa predicação deve começar em nós mesmos, através do estudo edificante que nos amplie o horizonte mental e através do serviço que nos propicie experiência. Não vale situar a convicção nos conflitos estéreis. Muitas vezes, a ofensiva verbal culta e brilhante não passa de frases belas e contundentes, à maneira de granizos chovendo na plantação promissora. Se já acordastes para a luz do Evangelho redivivo, não esqueças que o céu te convida a entender e auxiliar. Purifica o Verbo nas fontes vivas do amor, que vertem do coração para que a injustiça não te governe o roteiro. Cristo esculpiu nele próprio a luz da mensagem que trazia, rendendo-se ao amor e à humildade, ao trabalho e ao sacrifício. Também nós, guardando a nossa fé, sem qualquer violência para com os outros, busquemos estampá-la na luta de cada dia, conscientes de que o próximo receber-nos-á o apelo renovador pela renovação que brilhe em nós mesmos. Ok. Bom, meus amigos, nós temos então essa reflexão de Emmanuel, que vai nos sempre lembrar, né? Os espíritos sempre fazem esse esforço para nos lembrar do essencial, né? Daquilo que realmente impacta a vida do ponto de vista da eternidade. Ele começa dizendo que, assim como Jesus não veio destruir a lei divina, que na Terra já era parcialmente conhecida, também ele, em verdade, eles, os espíritos amigos, os desencarnados, não vêm para a Terra guerrear a fé dos homens. Vêm trazer uma luz diferente, uma revelação que renova. A doutrina espírita, meus amigos, ela veio do céu, ela veio do alto, né? Ela é expressão de um conjunto de forças coletivas que nosso Senhor Jesus Cristo organizou, de espíritos que não são espíritos puros, alguns talvez até eram, né? Mas eles não eram espíritos em último grau de evolução, não, mas eram espíritos superiores, muito superiores a essa humanidade, os espíritos que compunham a falange do Espírito de verdade. E eles trouxeram, em várias partes do mundo, mensagens que Kardec foi juntando para formar a doutrina espírita. Então, de alguma forma, ela vem dos desencarnados e ela tem uma proposta de abrir um entendimento, né? de trazer uma nova revelação, tirar mais uma parte do véu que encobre os humanos de compreenderem a verdade. E assim se deu, naturalmente, ela veio. E a grande questão que surge, meus amigos, para nós, como nós comentamos nos últimos domingos, é a forma como a gente recepciona essa mensagem, a forma como nós a colocamos em prática, a forma como nós a trazemos para o coração, ou colocamos só nos lábios, ou colocamos em estandartes de aparência. Em verdade, como você viverá? E aí, meus amigos, entra a questão que é muito presente, né? As posturas que a gente vai assumir. Emmanuel ele vai citar uma delas, né? Que a gente pode assumir quando recebe essa orientação mais forte da revelação espírita, né? Do conteúdo dessas mensagens.
que é a postura do pessimismo, a postura de você olhar e falar, nossa, como esse mundo está terrivelmente mal, como ele está imperfeito, como está tudo errado. Porque quando os espíritos falam da verdade, falam das leis divinas, falam de realidades espirituais, né, nos dão aí muita informação, é natural que a tua visão do mundo mude. E a verdade tem que mudar. Se não mudar é porque você não entendeu, né? Muda a sua visão. Ela fica mais ampla, mais profunda. Você vai ver os detalhes da vida e ver mais elementos do que você via antes. E aí, meus amigos, toda vez que acontece esse movimento de a sua consciência ampliar, o seu entendimento ficar mais profundo, você verá mais, mas você verá mais o que é bom e o que não é bom. Você verá mais o acerto, assim como perceberá mais claramente o erro. Então é muito comum acontecer de você entrar numa postura de pessimismo, de olhar e falar assim, ai, que coisa, gente. Os espíritos falam das leis e tudo mais, olha para essa humanidade, o povo todo descontrolado, esse tanto de ilusão, de crença limitante, coisas fazendo gente condutas erradas e guerra e tudo mais, blá 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 blá. Aí você entra naquela, como diz Emmanuel aqui, na queixa, no exedume, identificando em tudo males, nuvens, feridas e deserções. Porque você ganhou mais consciência. E de fato isso acontece, você tem mais informação, então você vai ver mais profundamente. Aí, no entanto, meus amigos, é aí que é a questão. Será que a consciência ampliada vai nos servir para potencializar o mal? Porque toda vez quando nós damos excessiva atenção ao erro, ao que não está certo, como se aquilo fosse toda a essência da coisa, você vai, primeiro, gerar um movimento de paralisia. Segundo, você vai, de alguma forma, alimentar o mal. Porque toda vez que você comenta dele, você fala dele, você nota, de alguma forma você o alimenta com a sua energia. E pode levar outras pessoas a fazer o mesmo. Então, meus amigos, a grande questão aqui é o seguinte, nós precisamos ter lucidez. Isso é essencial. Lucidez é você ter luz, clareza. Então você tem que saber o que está diante de você. E isso envolve, sim, olhar e ver o mal. Perceber o erro. Perceber o que está em desarmonia. É necessário esse movimento. Só que a conduta que vamos adotar a partir disso precisa ser refletida. Nos últimos domingos, nos últimos 2 domingos, trazendo esse comentário do não vim destruir a lei, mas vim dar-lhe cumprimento, nós acabamos nos aproximando e comentando sobre a questão das religiões na Terra. Porque as religiões na Terra, elas formam, vamos dizer assim, o esforço humano de trazer contatos ou conexões com forças divinas, né? De fazer essa conexão. A partir do que é espiritual, a partir do que é transcendente, né? Que está além. E isso, meus amigos, esse movimento, como é feito por espíritos imperfeitos, ele terá imperfeições, ele terá erros, às vezes erros muito graves e muito difíceis de serem corrigidos. E aí, meus amigos, nós notamos e fizemos notar como isso acabou vindo até nós, mesmo não estando mais, vamos dizer assim, ligados às religiões dominantes dessa terra, porque o movimento espírita não é religião dominante, né? Mesmo não estando ligados a elas, as religiões mais poderosas, vamos dizer assim, que existem nessa terra, de alguma forma a gente traz também os vícios dessas religiões, diminuindo um pouco a abrangência da renovação que a mensagem espírita nos traz. E para muitos, a nossa fala foi assim muito severa. E ela foi sim, propositadamente severa. Porque muitas vezes, meus amigos, é necessário um certo grau de assertividade para que as ilusões caiam. Porque às vezes a gente vive a vida no conforto de determinadas crenças religiosas e não traz o conteúdo de vida, de renovação, de profundidade, de espiritualidade que é necessário ser trazido
para que haja evolução, para que haja progresso. E aí o conforto da crença religiosa, ele gera para você um prejuízo no futuro, porque quando passa o tempo e nada é feito, você desperdiça energia e oportunidade, e a desencarnação chega para você a qualquer momento, chegará para todos nós, e chega como uma surpresa muito desagradável, porque você entrou no conforto de crenças religiosas, de estruturas de consolação da aparência, e não trabalhou em si mesmo, não fez mudanças, acabou se comprometendo e chega no plano espiritual em profundas perturbações. A gente precisou falar porque isso tem acontecido. Há muitos relatos de sistematicamente, nesse último século XX, quando a mensagem espírita chegou mais forte, quando aquela pressão de não pensar diferente da religião dominante foi liberada e você ter mais possibilidade de entender a vida, de agir, de pensar, de crer, isso veio nos últimos 100 anos, mesmo assim, muitas pessoas chegaram no fim de suas encarnações em péssimas condições, achando-se, né, liberadas, assim, evoluídas e conectadas e tal, e no final das contas estava se enganando, porque a religião para elas foi uma vivência parcial, foi uma vivência de aparência. Então foi necessário a fala para perceber isso, porque é muito comum de trazer para o movimento espírita. Existem livros, meus amigos, que falam disso. Existem livros que falam disso, histórias, mais de um, que falam de espíritas que desencarnaram aqui na Terra e chegaram no plano espiritual bagunçadíssimos, em péssimas condições. E aqui você olhava para eles estavam assim, brilhantes, né? Vamos dizer assim, de religiosidade. Mas espiritualidade que era bom, não tinha. Transformação que era necessário, não fez. E aí chega lá bem mal. Tem muitos relatos. Então é necessário a gente olhar para o que estamos fazendo da religião na Terra, para que a gente não se engane. Então acabamos por destacar os erros das religiões na Terra, nas nossas falas, não é? Isso é necessário. Mas é necessário também destacar os acertos. É necessário também perceber o ponto de harmonia da experiência humana. Porque, em verdade, meus amigos, tudo que espíritos imperfeitos fazem tem conteúdo de verdade, tem conteúdo de inverdade. Tem luz e tem sombra. Tem harmonia e tem desarmonia. Não é completamente mal, não é completamente desarmônico, não é completamente ruim. Tá certo que tem determinadas situações que tornam-se tão desequilibradas que o único jeito que você tem para lidar com elas é descartá-las e passar adiante. É o esforço do recomeço. Termina e começa de novo, porque não fluiu. Mas sempre, mesmo que não fluiu, te deu experiência. Mesmo que não fluiu, te trouxe algum conteúdo de vivência que vai te ajudar a próxima experiência a ser superior. Então, tudo tem algo de positivo e tudo tem algo de necessário. Quando nós falamos que não necessitamos das religiões para o movimento de ascensão, de espiritualidade, não estávamos errados. De fato, a espiritualidade será desenvolvida e precisa ser vivida por cada um de nós ao nosso modo. E as religiões são dispensáveis para isso. Podem auxiliar, podem atrapalhar, mas o trabalho você vai fazer. Então, em algum sentido, para percebermos, meus amigos, que não podemos transferir a responsabilidade da nossa espiritualidade para as religiões. Porque o que a gente falou isso? Porque as religiões, elas nos expropriaram da nossa espiritualidade. Até as religiões espiritualistas fizeram isso. Porque elas disseram assim, olha, toda a sua espiritualidade tem que ser vivida desse jeito, e tem que ser vivida no grupo religioso, dentro de uma casa espírita, dentro de um terreiro de umbanda, dentro de um terreiro de candomblé, dentro de uma igreja, dentro de um culto, dentro de uma mesquita, dentro de uma sinagoga, dentro disso, dentro daquilo, do monte. Então ela falou assim, olha, fora daqui, alto lá, não pode não. Então, a religião acabou fazendo isso com a gente. Falou, olha, quem manda aqui na sua espiritualidade sou eu. Então, você vai seguir esse script. Até as espiritualistas fizeram isso. Então, aí a gente gerou aquela forma assim, de você não poder viver a sua própria espiritualidade fora de um contexto estritamente religioso. Isso é uma forma, meus amigos, de roubo. Roubou por medo, porque quando a gente constitui religião,
Os religiosos ficam com medo do grupo sair daquele controle, né? E as religiões dominantes, elas são religiões controladoras. Nossa, não pode pisar fora da linha. Porque heresia, porque não sei o que, aquela coisa. Porque a função delas era gerar movimento de controle. E tudo que sai fora da linha perde o controle. Então não é a intenção dessas forças, né, que organizaram tudo isso. Então precisamos fazer notar esses problemas que estão aí para que a gente não repita-os em nossa vida, não é? A tarefa da nossa renovação, da nossa conexão com Deus, do nosso serviço no bem, da nossa espiritualidade é absolutamente pessoal. Nenhuma religião vai fazer por você. Nenhuma religião. E se você estiver achando que ela está fazendo, está enganado, não está fazendo. Quem tem que fazer é você. Você poderá fazer com o auxílio dela, sem o auxílio dela, aí é o seu critério, a sua liberdade, a sua experiência, a sua vida. Mas você que precisará fazer. No entanto, e aqui entra a mensagem de Emmanuel, há algo de positivo na religião da Terra. Claramente, né? Senão Jesus ia dar conta de tirar tudo, né? O que é o positivo? Embora toda a limitação que possa gerar na nossa vida, que a gente tem que lidar depois, até as espiritualistas geraram, a religião, meus amigos, no fundo, gera um movimento de fraternidade. Porque ela conecta, ela une, ela faz você sair do individualismo. De alguma forma ela faz. Porque tem a sua família, tem os seus amigos, tem o seu cônjuge, seu namorado, os seus entes queridos, que é o seu grupo de mais proximidade. E é natural a gente ter mais afeto, mais espontaneidade dentro desse grupo. É o grupo da nossa consciência familiar, ele é expandido. No entanto, meus amigos, fora daquele grupo, você tende a ser mais egoísta, você tende a ser mais individualista, você tende a ter mais medo, mais receio, menos contato com as pessoas. E isso é um problema, porque a lei divina estabelece o plano do amor incondicional. E amor incondicional é amor sem barreiras, é amor sem muros. Ele tem que estar fluindo em toda a vida, de todos os seres vivos. É um plano superior, muito superior ao que a gente conhece aqui ainda na Terra. Então, meus amigos, é essencial no movimento evolutivo você ir ampliando os seus grupos. A sua consciência de coletividade precisa ser cada vez mais ampliada, até o ponto de alcançar toda a criação, que é o nível final da nossa evolução. E no nível evolutivo que a gente está aqui na Terra, as religiões fazem esse trabalho de tirar você do seu grupo familiar estrito, de clã, de tribo, aquela coisa tribal que a gente tem, e fazer um grupo maior. E você passar a ver que os outros também têm necessidades, que os outros também precisam ser vistos, que os outros também precisam ser respeitados. E a religião fez isso. O problema é que ela acabou fazendo só entre eles, né? Vamos dizer assim, só entre aquele grupo religioso. E gerou o problema do sectarismo, né? Ou seja, fora daquele grupo religioso, aí já não tem esse sentimento. Às vezes, fora desse grupo, não tem, além de não ter sentimento, tem um sentimento contrário, que é o da guerra, da antifraternidade, do conflito. Infelizmente isso aconteceu. Mas tudo bem, isso aí é o desvio, né? Vamos pensar no que deu certo. E o que deu certo foi você sair daquele grupo e ampliar. Você vê que várias mãos, no mesmo propósito, fazem uma obra mais aperfeiçoada e mais profunda e mais ampla do que uma mão fazendo sozinha, do que poucas mãos juntas. Percebem? Então, de alguma forma, esse valor as religiões têm. É por isso que as pessoas ainda as buscam, por mais limitadas que elas sejam. Elas buscam porque ali elas estão em contato com outras pessoas. Elas compartilham visões, compartilham esforços, compartilham dores, compartilham alegrias. E isso é um valor, isso é um acerto. Futuramente, no mundo da regeneração, quando as religiões da estrutura que a gente conhece hoje tornarem-se dispensáveis, vão desaparecer, nesse sentido vão. Mas o sentido de grupo, de fraternidade, não vai desaparecer. Em verdade, ele fica mais forte, porque sai a barreira da crença religiosa e entra a barreira, sai a barreira da crença religiosa e entra a fluidez da lei de amor, da fraternidade cósmica, dessa força maior que conecta. Então é até superior,
movimento de comunidade, de coletividade em mundos regenerados, é muito superior, para além do que a gente entende hoje. Mas para nós hoje, a religião gera esse movimento favorável de você ampliar. Só que eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Amplia um pouquinho mais. Amplia mais. Porque o problema que as religiões fizeram, ela ampliou dentro do grupo delas. Aí falou assim, esse aí que tem a crença diferente, pera lá, ele é um perigo. Esse aí que frequenta outra casa religiosa, cuidado. Cuidado, isso é coisa do mal, vê aquela história de demônio, aquela coiseira toda a gente já sabe. Aí é o problema. Ela criou o grupo forte, aí fora do grupo ela te enfraqueceu, que ela te colocou medo. Aí você tem dificuldade de sair daquele grupo. Encontrou com alguém que tem outra crença religiosa, você já fica na defesa, você já fica um pé atrás. Você já se sente mais assim ofendido. Se ela falar alguma coisa, aí você, opa. Isso não, meus amigos. Isso não. O convite que eu faço a vocês é o seguinte: retém o bem e dispensa o mal. Que foi o que Paulo de Tarso orientou. Olhar de tudo, retende o bem, que não for bem, você descarta. Faça isso em tudo. E faça isso também na sua experiência religiosa. Então, no seu grupo, valoriza o contato, valoriza a fraternidade que está ali, valoriza aquelas pessoas que estão junto de você. Mas veio sectarismo, veio o outro falar, opa, olha o que o outro está fazendo, olha que começou a ter divisão para fora do grupo, descarta. Faz o filtro. No movimento espírita, em razão de termos o impulso do espiritismo, que é uma doutrina livre, sem preconceitos, você acaba tendo um pouquinho mais de facilidade de não se prender a isso, né? Embora a gente acabe prendendo também, né? A gente acaba fazendo um serviço assim que desnecessário, né? De preconceito religioso. Infelizmente, às vezes a gente tem. De você ficar muito achando a sua ideia religiosa muito bonita, maravilhosa, superior, e rebaixar os outros que estão fora daquilo. Isso, infelizmente, acontece, né? A questão não é rebaixar, mas também não é elevar. É perceber a vida, é perceber a verdade. Porque a doutrina espírita, meus amigos, ela vai apontar os erros. E ela vai apontar os erros das outras religiões. Não tem jeito. Porque toda vez que você traz luz, a luz mostra o que tem bom e o que não tem bom. É natural que você fique com uma consciência mais ampliada e você vai ver que tem coisa muito errada por aí. Mas a questão é, não foca nisso. A questão é, não veja isso, veja pessoas e perceba pessoas. Porque no final das contas, são pessoas. São seres humanos, são filhos de Deus. E outra coisa, não se prenda à sua experiência religiosa. Permita-se ter outras experiências religiosas. Permita-se conhecer outras formas de contato com a espiritualidade, porque isso vai te fazer mais rico. Porque Deus, meus amigos, Ele é ótimo. Ele nunca deixa toda a verdade num ponto só. Ele faz isso de propósito. Então, a doutrina espírita não tem todas as respostas. Ela não contém toda a verdade. Alguns espíritos vão achar que tem. Não tem. Não tem. Porque Deus é de propósito, Ele deixa coisa fora. Sabe por quê, meus amigos? Você não ficar preso em nenhum movimento só. Por que não tem? Por que a doutrina espírita não tem tudo? Porque ela é ocidental. O Ocidente tem limites. Porque ela foi feita na França, o pensamento francês tinha limites. Porque ela foi feita por seres humanos, embora vinha dos espíritos, foi organizada na Terra por um ser humano, por um grupo de seres humanos, que tem limites. Por mais que Kardec fosse um espírito muito superior, ele estava preso na matriz terrestre de encarnação. A consciência dele não estava completamente ampliada como ela é no plano espiritual. Então tinha limites, tinha coisas que Kardec não poderia falar, não poderia expressar, que outras religiões vão. Então, por exemplo, uma coisa que não tem na doutrina espírita, que é uma carência, é a forma de conectar-se, de entender e de se ligar às forças da natureza, aos orixás, aos devas, às energias regentes da Terra. Isso não tem. Não tem. Pode procurar, você não acha. Kardec comentou algumas coisas, mas não tem aquela vida, aquela conexão. Porque o ocidental não tem essa conexão, gente.
O ocidental está nem aí com a natureza. Ele simplesmente usa. Para ele é utilidade. Ele vai e usa. Se tiver que destruir, ele destrói. Então não há esse pensamento de conexão com a natureza no Ocidente. Então não tinha como a doutrina espírita falar disso. Porque não sai. Foi falar onde? Foi falar para os xamãs. Foi falar para os pajés. Foi falar para as religiões de matriz africana. Percebe? Em outros movimentos humanos em que aquela abertura tinha. Porque você vai numa tribo indígena, nos povos originários, eles estão vivendo na natureza, eles estão em contato com a terra. O pensamento deles é um pensamento unitário. O índio, o indígena, ele não pensa assim, vou arrancar essa árvore que está no meio do meu caminho. De forma alguma. Ele percebe o que ela contribui para a vida dele. A mesma coisa com o rio, com as montanhas, com toda a força da natureza. Ele não a destrói, ele cria unicidade, ele conecta com ela para fazer a sua vida superior. Então é natural que a espiritualidade dele tenha mais informações nesse ponto. As tribos africanas, os povos originários da África, tinham muito mais conexão com a natureza, com os orixás, do que a gente tem, que o ocidental nunca teve. Né? É por isso que as religiões de matriz africana falam desse assunto. E que nós, os espíritos, não falam. Aí a gente acha que está com toda a verdade. E eu digo, não está. Não está, gente, pelo amor de Deus. Se você não circular, se você não se abrir, você vai mancar. Vai mancar. Porque está incompleto. Está incompleto porque que pena, é imperfeito? Não, gente. Está incompleto porque não dá para ser completo no mundo de provas e expiações. Não dá. Toda doutrina, por mais extraordinária que seja, ela vai trazer partes. O cristianismo, a doutrina do Cristo, que pôde ser reunida na Terra, trouxe só partes. Jesus não pôde falar de tudo. Ele deixou as partes mais essenciais. E a sua vida continua sendo aquela força viva que atrai todos nós ao movimento evolutivo. Mas então temos que ter esse olhar. Esteja no grupo religioso, valoriza. Eu sinto tanta gratidão por essa casa espírita, por mais limitação que a gente tenha, eu sinto pelas pessoas. Porque são meus amigos, então eu sinto bem. Porque são pessoas que eu estou ali, é uma conexão que não é de interesse, percebe? Então nós tivemos esse evento agora do chá beneficente, que é estressante de fazer, é desgastante, é cansativo. Mas quando você vê tantas pessoas ajudando, você vê pessoas, aparece uma daqui, aparece outra dali, e faz um pedacinho aqui, faz outro pedacinho ali. Tem aquelas que ficam até o final, né? Fica lá até falar, acabou, agora tem mais alguma, então vamos. Então, se você se sente, fala, que bênção, gente, que bênção a gente ter pessoas com que a gente possa estar junto. E a religião nos dá isso. Isso é um valor extraordinário, que a gente tem que valorizar. Se vier com sectarismo, se vier com grupismo, não, gente, aí não. Aí você filtra. Então, o sistema que a gente tem que adotar numa prova, numa terra como essa, é o sistema de Paulo de Tarso. Retende o bem. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, ou seja, não entre em conflito com nada, não queira destruir nada. Mas veio coisa que não é positiva, filtra, gente, filtra. Pega o bem, valoriza o bem. Emmanuel tem uma fala em outra mensagem que ele vai dizer assim: o mal não merece nem comentário. Porque toda vez que a gente excessivamente fica comentando do mal, olha isso, olha aquilo, você alimenta, você valoriza, você empodera. Então o mal precisa ser percebido. Você tem que saber que ele existe. E às vezes ele precisa ser comentado coletivamente, para que outras pessoas percebam também que ele exista. Mas comentou, tomou conhecimento, pronto, acabou, esquece. Agora esquece. Vai no bem. Perceba o bem. É só para você não se enganar, é só para você não se equivocar, não pisar em falso. Mas foi feito esse trabalho, agora deixa sozinho que a ilusão acaba sozinho. Foque na verdade, foque na harmonia, foque no essencial, não é? Quando a gente tem essa postura, a gente terá um equilíbrio maior. E aí, meus amigos, nós vamos perceber que a religião não vai fazer o trabalho para nós. Ela forma o grupo, ela dá o apoio, ela inspira a fraternidade, ela te faz sentir pertencente,
te dá segurança, mas ela não te muda, ela não te cura, ela não te regenera, te renova. Isso você que tem que fazer. É você. E é por isso que Emmanuel vai dizer assim, falando que os espíritos não ferem as nossas crenças na Terra. Ele vai dizer, olha, o cristianismo redivivo é um sol na alma, auxiliando-nos a ver e a servir. Então, a doutrina do Cristo, ela vem para trazer uma luz poderosíssima. E o cristianismo redivivo, isto é, a mensagem espírita que lembra Jesus, mais força ainda tem, é um sol. Mas para quê? Para que serve esse sol? Para que você possa ver. É necessário ver. Mas é necessário servir. Colocar-se em ação. Renovar-se por dentro. E esse trabalho, meus amigos, você que tem que fazer. Aquela profissão de fé, de sistema de crença religiosa, estou fazendo isso, estou nisso, tal. Não serve. É por isso que muitos espíritas erraram em encarnações que tiveram como espíritas, porque tiveram esse sistema. Ai, eu tô espírita e tal, tô frequentando, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, mas ele não fez o que precisava. Aí, resultado, ficou no púlpito, fazendo o jogo das aparências, aí desencarna em péssimas condições, porque não pegou o essencial. O essencial, meus amigos, é você fluir. Se a religião te ajudar a fluir, vai. Se não te ajudar, ignora, procura outra coisa. Procura outra coisa, pelo amor de Deus. Não vá se prender. Não se prenda. Mas você precisará fazer o trabalho. Ele vai dizer assim, é por isso que toda a nossa predicação deve começar em nós mesmos. Através do estudo edificante que amplia o horizonte mental, mas também através do serviço que nos propicia experiência. Então, meus amigos, o movimento religioso ele pode te ajudar nessas duas coisas. Ele te ajuda a se esclarecer, porque traz informação. Claro que às vezes traz umas informações limitantes, aí você vai ter que dar conta delas depois, né? Você tem que dar um jeito, mas de alguma forma traz. E traz o serviço, ele inspira o serviço. Mas ele não encerra o trabalho. Ele só começa. Por quê? Como eu disse a vocês, nenhuma doutrina religiosa na Terra é completa. Então ela vai te inspirar o estudo edificante. Mas se você ficar só preso ali dentro, vai virar igrejinha, vai virar grupinho. Você vai virar sectarista. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Se você não circular, se você não tiver novas ideias, percorrer novas experiências, permitir-se fluir com coisas fora daquela caixinha, você vai enquadrar, vai ficar limitado. Então, mas usa até um certo limite. Aí depois faça a tua parte. Faça a tua parte. Kardec fazia. A gente acha que não, mas ele fazia. Ele lia de tudo, gente. Esse homem entendia de ciência, ele entendia de ocultismo, de magia, de doutrina, não sei das quantas, de doutrinas reencarnacionistas hindus, conteúdos de budismo, de livros antigos, não sei o quê. O homem sabia, lia de tudo. Conhecia o Evangelho, conhecia a Torá, às vezes até conhecia o Alcorão, não sei confirmar para vocês. Ele circulava. Ele circulava, ele não estava preso, sabia de magnetismo, conhecia de uma série de coisas. Então ele não ficava preso só no que os espíritos falavam. Não. Primeiro porque os espíritos tinham um tempo limite, né? Kardec desencarnou, né? Então tinha um tempo, o movimento da vinda da doutrina durou 12 anos, com o início do Livro dos Espíritos até o final da vida de Kardec. Então, dá para fazer tudo em 12 anos. Eles pegaram o essencial, não falou de tudo. Mas Kardec, para conseguir receber aquilo, meus amigos, ele era uma pessoa plural. Porque se ele tivesse preconceito religioso, ia barrar, ia chegar ideias dos espíritos que confrontavam o que ele já sabia, ele ia falar, isso é misticismo, isso aí é enganação. Percebe? E ia perder a verdade. Então, o que ele precisava ser? Ele precisava ser uma pessoa plural, uma pessoa que tinha conexões. E isso ele era. Então ele estudava de tudo. O estudo para Kardec era amplo.
Percebe? E tem que ser para nós também. Então não fica restrito, preso numa ideia só. Eu só assisto isso, só assisto palestra espírita, só vejo o outro lá, e não sei o quê, e as mensagens consoladoras, e só leio o Chico, só não sei o quê. Não, gente, não faça. Lê outras coisas, faça outras coisas, interaja com as pessoas, circula. E, sobretudo, procure outras doutrinas. Saiba o que fala as outras doutrinas. Não só doutrinas religiosas, doutrinas filosóficas, antigos livros. Tem livros antigos como o Vedanta, os Vedas, né, do hinduísmo, que formaram, por exemplo, o conhecimento do yoga. Tem livros de Confúcio, livros, não, informações vindo dele, de Buda. Tem tanta coisa, filósofos, tem tanta informação para ampliar a sua mente, você não pode ficar preso. Tem livros que falam do conhecimento dos devas, né, dos orixás, das forças da natureza, de energias, de processos energéticos, de tudo, gente. Você tem que circular, você tem que saber, que fala dos mestres ascensos, dos raios cósmicos, de meditação, de tudo mais. Se você ficar só presa em passe, encarnação, né? Livro dos Espíritos, livro dos Médios, livro dos Espíritos, livro do Evangelho. Se você ficar só preso, não, gente, não faz isso não. Porque você vai desoxigenar, você vai se prender. Sai um pouquinho da casinha, mas não desequilibra. Caminhe com certeza, caminhe com segurança, mas deixa fluir. Então, o estudo edificante tem que ser amplo, ok? O serviço que nos leva à experiência, esse é diário, meus amigos. Você tem que estar em ação na sua vida. Sabe por quê? A renovação da alma, que é algo mais profundo, renovar a alma é você mudar a sua constituição, o seu nível de consciência, construir virtude, é uma coisa profunda. Para você fazer isso, você precisa de experiência. E para ter experiência, você precisa estar em ação. Então, você colocar-se a serviço, você fazer as coisas, igual um evento como esse do chá. Ele nos coloca em limites emocionais, pelo estresse, pela dificuldade, pelos problemas que acontecem no meio do caminho e por você ter que lidar com pessoas. Isso é experiência. Experiência. O serviço de realizá-lo gera para nós experiência. E essa experiência, se tiver junto com um estudo edificante, ou seja, se você não for aquela pessoa enquadrada, se você tiver uma mente ampliada, você vai começar a perceber onde está a harmonia. Fala, não, desse jeito, se eu falar desse jeito não dá certo, se eu falar desse jeito dá certo, se eu fizer assim é bom, se eu fizer não é bom. E a partir da experiência e do estudo, você vai lá dentro e muda a alma. Você se modifica, porque aí você aprende a se relacionar, você aprende a ter equilíbrio e harmonia na sua vida. Você se renova. Entende que se você estiver muito restrito numa crença religiosa só, se você estiver muito restrito em grupos só, poucos grupos, se você não tiver experiências variadas, a sua encarnação vai ser pobre. Vai ser pobre. E muitas vezes não vai te levar ao essencial que você precisava fazer, a renovação de sua alma. Então é necessário você permitir essa circulação. E deve sempre evitar, meus amigos, como Emmanuel disse aqui, evita a maledicência, evita a reclamação, evita a queixa, ofensiva verbal, conflitos disso, porque um falou isso e o outro falou aquilo, e isso aqui está na doutrina, isso aqui está fora da doutrina. Isso não, muitas vezes não tem necessidade. Porque às vezes é só problema de interpretação. Muitas vezes é porque um interpretou do jeito e o outro interpretou do outro. Aí um está achando que está dentro da doutrina, o outro está fora da doutrina, e aí fica aquela coisa. Não tem necessidade disso, gente, pelo amor de Deus. Nós não somos teólogos, não estamos aqui para fazer teologia, para fazer dogma, para fazer nada disso. Receba. Fez sentido para você? Ótimo. Não fez? Passa para frente. Deixa o outro receber também. Não briga, pelo amor de Deus. Então não pode ter essa prisão. Deixa as pessoas livres, pelo amor de Deus. Deixa elas ser livres. E não sinta que a liberdade delas ofende a tua crença, ofende a tua fé. Percebe? Se você estiver nesse nível é porque você está inseguro. Se você estiver certo do que está vivendo, não tem problema o outro viver diferente. Você vai dar as mãos e vai adiante. Um aprende uma coisa, o outro aprende outra, um faz uma coisa, outro faz a outra. E no conjunto, a obra está em harmonia. Como eu disse a vocês, Deus não revela toda a verdade num ponto só. Isso é verdade. E outra coisa que ele fez, ele nunca coloca toda a força do mundo realizadora numa pessoa só.
Então você não pode fazer tudo. Você não é capaz. Tem coisas que você faz assim, é melhor na humanidade inteira. Mas tem coisas que você é péssimo, terrível. Então, quando vai se falar de uma obra coletiva, se você não somar mãos, se não tiver coletividade, grupo, vai ficar ruim. Se você quiser fazer tudo, vai ficar imperfeito. Então a gente vê isso muito claramente quando realiza um evento como esse. Um faz o que sabe, outro faz, vai, e fica bom. E tem pessoas que fazem e não fica bom. Porque é o que ela pode fazer, é o que ela entende. Mas você não vai lá e conserta todo o serviço dela, não. Não, você deixa, gente, porque o trabalho é coletivo. Cada um faz o que é possível fazer. Aí você pode pensar assim, nossa, eu faria isso muito melhor. Tudo bem, mas e daí? Não é você que fez, você não pode fazer tudo, então receba o que foi feito do jeito que foi feito. Percebe? Isso é você respeitar os outros e respeitar o trabalho coletivo. Não é? E assim você evolui. E assim você deixa o outro evoluir também. Porque se você for uma pessoa altamente capacitada, e tem muitas assim, que faz tudo muito bem, mas se você quiser fazer tudo e não deixar ninguém fazer nada, o outro não vai evoluir, gente. O outro não vai sair do lugar. Você vai brilhar se você fizer, mas porque você já teve experiência, sabe? E o outro, ele não vai brilhar, ele vai dar assim, né? Opa. Mas se ele não fizer, ele não vai ter experiência nenhuma. Então ele não vai sair do lugar. Ele não vai dar o próximo passo. Então, se tivermos essa postura monopolizadora, isso também não dá certo. E Jesus fez de propósito. Porque nesse nível evolutivo que a gente está, se você quiser abraçar o mundo, meus amigos, você vai tombar. Você vai cair. Você vai morrer de exaustão. E o teu trabalho vai ser ruim ainda. Vai ser ruim. Então nós temos que ter essa percepção da fraternidade real. Evolua, edifique-se, tenha experiência e deixe o outro também ter experiência. Deixe o outro também fazer o que ele pode fazer. Percebe? Isso é muito importante. E assim, meus amigos, vamos nos mudando. Então, na contramão de você ter aquela postura pessimista, de ficar percebendo mal, de ficar notificando isso e tudo mais, se queixando, coloca no teu verbo a gratidão, o reconhecimento do bem. 90%. 10%, aí você deixa para notificar o mal. Porque senão também o mal vai passar despercebido, vai confundir todo mundo. Então, reserva um tempo, quando for necessário, fala, olha, isso não está certo. Pronto, falou. Agora passa para o próximo. Mas está certo, isso foi bom, e que beleza, vamos agradecer, que bênção. Aí você traz mais força. Percebe? Tem que ter harmonia. Não pode ser também aquela pessoa gratiluz, né? Aquela, ai, gratidão, tá tudo certo. Ai, tá tudo... Gente, não tá tudo certo. Tá mais ou menos certo, né? Mas você não pode ficar no mais ou menos. No menos, tem que ficar no mais. Mas se você ficar só, tudo tá bom, tudo tá maravilhoso, Deus cuida de tudo, ai, a luz já venceu. Gente, isso não dá certo também. Isso é ilusão. Você está se enganando. Seja equilibrado. Seja equilibrado. Porque nessa terra tem sombra, e tem bastante sombra, mas tem luz também. Então seja grato, seja harmônico, esteja com as pessoas, mas não fique dando uma de poliana flutuando, não. Porque senão você não vai fazer o serviço que precisa ser feito. Perceba o mal, guarde para si, vai lá e faz. Mas não fica achando assim, ai, 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 ai. E aquela pessoa, que tudo que você fala para ela, ela está sorrindo. Você não sabe, meus amigos, parece que é um boneco. É um boneco. E eu vou dizer uma coisa, é mesmo, porque é artificial. É artificial, porque não é possível. Nesse nível evolutivo que a gente está, você está sempre assim. Não existe isso, gente. Não existe. Até Jesus, em alguns momentos, precisou assumir uma energia mais firme, com mais assertividade, com mais dureza. Percebe? Até ele precisou, às vezes, falar, não é? Porque nesse nível evolutivo que a gente está, as coisas não fluem desse jeito. Então não fica nessa casinha da poliana que você vai se enganar. Seja equilibrado. Seja equilibrado. A virtude está no meio termo. Então, tenha consciência ampliada, perceba o que não está bom, mas foque no que está bom, foque no trabalho que está sendo realizado e mantenha sempre a confiança, a fé, a esperança. Se adotarmos essas posturas, meus amigos,
você estará em paz. As religiões podem fracassar, e muitas delas vão fracassar, mas você não vai fracassar com elas, não. Você vai reter delas o melhor e vai seguir adiante com a sua evolução. Isso é harmonia, percebe? É esse o convite, no final das contas, que os espíritos nos fazem. Não é para você chegar e derrubar a barraquinha e falar, pá, tá tudo ruim. Não. É para você chegar, dar aquela olhada, falar, ali não tá bom, ali também, tudo bem, vamos esperar. E aí você vai, olha, isso aqui tá bom, isso aqui é legal, esteja lá, esteja presente. Quando for possível, você conserta aqui. Quando for possível, você conserta ali. Quando você vê, o trabalho está bem aprimorado. Mas não fica na ilusão de que está tudo certo, nem na ilusão de que está tudo errado, tem que acabar com tudo. Harmonia. Harmonia. Ok? Meus amigos, se conseguirmos isso, Jesus vai ficar satisfeito. Porque é sinal de que a mensagem dele chegou até nós. Ela vai nos levar à renovação, ela vai nos levar ao mais essencial da vida, que é você respeitar as pessoas e você se conectar a elas verdadeiramente pelo movimento da fraternidade. Você sentir o valor de um grupo, não é? E avançar na sua evolução. As primeiras igrejas cristãs que se formaram, muitas das que Paulo fundou, todas elas acabaram, viu, gente? Passou tudo. Então não pode ficar apegado também, não. Todas as igrejas que Paulo fundou, acabou tudo. Todo mundo acabou. Vieram outras coisas depois, mas o que ele fez acabou. Mas o que foi feito nas almas, não acabou. Porque aqueles grupos no início, eles eram tão profundamente fraternos, o que os ligava era tanto a conexão humana, que o que eles elaboraram de serviço na Terra, por mais pequeno foi tão forte neles, está pronto, está ótimo. Pode acabar com a igreja depois. Acabou a igreja. Mas o que foi feito naqueles grupos foi tão intenso, que mudou tão profundamente as almas, que entrou na eternidade. Entrou na eternidade. É por isso que os primeiros grupos cristãos eram tão fortes. Fortes no sentido assim, de conexão com a espiritualidade. Tinha fenômenos mediúnicos extraordinários. Espíritos de grande superioridade manifestando. Curas, coisas extraordinárias eram possíveis de ser feitas. Por quê? Porque eram grupos ligados pelo laço verdadeiro do amor. Depois que veio o laço da conveniência, depois que veio o laço da aparência, depois que veio o laço da religião oficial, aí o negócio deu uma esfriada, né? Mas até lá foi profundo, foi intenso, foi renovador, porque o amor que os legava. Então eu vou dar a dica final para vocês. Tenham lucidez, percebam a vida, tudo mais. Não se prendam a nada, sejam livres. Mas valoriza o grupo que você foi colocado. Valoriza os contatos que a vida te levou a fazer. Valoriza as pessoas que estão junto de você. Porque no final das contas, vai passar as religiões, vai passar as experiências da Terra, vai passar até a Terra, mas as pessoas não vão passar, porque elas são espíritos imortais. E elas seguirão para a eternidade. Então, o que você fizer em valor com elas, isso é para a eternidade. Isso tem um peso muito maior. Ok? Ficamos com essa reflexão, então, já encerrando aí o nosso horário, vamos fazer a nossa oração para agradecer esse momento de conexão, também agradecer o evento que tivemos aqui com muito sucesso, certamente. Ok? Vamos fazer a nossa oração, então. Então vamos apenas agradecer. Agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite, de recebermos essa luz do seu Evangelho, essa luz da doutrina dos Espíritos,
que nos convoca a novas ideias, a novas experiências, a encontrar mais paz em nossos corações. Agradecer por tudo que já pudemos viver até aqui, por tudo que já aprendemos nessa e em outras vidas, pelo que já constitui o nosso patrimônio espiritual. Ser grato, sim. Como Paulo uma vez disse, graças a Deus já sou o que sou. Que possamos ter esse sentimento nesse momento, mas que possamos também, Senhor, perceber com muita clareza o que ainda não somos, o trabalho que ainda não foi feito, os erros que ainda não foram superados. Termos plena consciência do tamanho de cada um de nós, para que não sejamos levados ao engano na terra. Termos a lucidez de perceber que toda obra humana tem sombra e tem luz, tem acerto e tem erro, e focarmos na melhor parte, focarmos no essencial, não nos prendermos às ilusões do plano encarnatório, mas caminharmos com a liberdade de quem permite ser o que é, de quem permite-se experienciar a vida, de quem permite-se estar com as pessoas, valorizando cada um na sua possibilidade, no seu limite, percebendo que no final das contas a fraternidade vence, pois essa está na eternidade. Que possamos ter essa abertura, Senhor, na nossa vida, estar com as pessoas, ser grato porque elas podem ser e nos oferecer hoje, e seguir adiante. Haja paz em nossos caminhos. Que assim seja. Ok, meus amigos. Muito obrigado, então, pela presença de vocês, terem nos acompanhado aqui até o final. Muitos que estão nos assistindo aí devem estar hiper cansados, né? Depois que terminou o chá beneficente. Muita gratidão a todos vocês pela ajuda. No dia seguinte, aí, amanhã, nós já vamos, talvez, já ter fechado o balancete, divulgar o resultado do chá para todos, agradecendo tantas doações, tantas ajudas, né, de trabalho humano, doações financeiras, fé, esperança, oração, tudo que nos mandaram aí para realizar esse trabalho. Muito grato a todos vocês. Ao longo dessa semana teremos as atividades normais da casa. Na terça-feira teremos uma palestra com o Kleber, que é um amigo que fizemos aqui em Guaraci, que se mudou para a cidade, está morando aqui agora e vai fazer a sua primeira palestra aqui nessa casa para nós, né? Venham prestigiar a sua presença. Ele já esteve fazendo um estudo do livro Pão Nosso e virá agora fazer uma palestra. E na quinta-feira o estudo do livro Pão Nosso teremos normalmente. Não está tendo brechó esse mês, né? Está de recesso o brechó, então não vai ter. E nessa terça, meus amigos, nós vamos ter uma atividade diferente também. Não sei se vocês sabem, mas nós iniciamos um coral aqui na casa, coral do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Desde final de fevereiro estamos fazendo as reuniões, os ensaios, e nós já temos um grupo, são 6 vozes e o piano, e já temos algumas músicas aí ensaiadas, com muitas grandes limitações, né? Mas já estão ensaiadas. Aí a gente resolveu fazer a nossa primeira apresentação agora nessa terça. Não vamos transmitir, né? Porque não fica muito bom a captação do áudio e tudo mais, vai ser só para quem estiver aqui na casa. 15 a 20 minutos antes da palestra, nessa terça, terá então a harmonização musical com o coral do Centro Espírita Bezerra de Menezes, ok? Se quiserem vir, ver como é que vai virar isso aí, primeira apresentação, estão convidados. Cheguem mais cedo para poder prestigiar então. Muito obrigado, amigos. Muita paz a todos, fiquem com Deus e domingo que vem a gente está de volta. Fiquem com Deus.